Do Senhor, galera, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Dani. E aí, vocês estão bem? Vocês estão felizes, tranquilos, na paz de Deus? Espero que sim. Galera, chegamos naquele livro que tem os nossos corações, não é mesmo? Como é bom ler Salmos, cara. Meu Deus do céu, quanto a gente aprende, né? Não somente com os Salmos de Davi, mas, nossa, pra mim, principalmente os Salmos de Davi. Meu Deus do céu. E hoje a gente vai conversar então um pouco aí do capítulo 15 ao 18. E, gente do céu, como é difícil, porque é muita coisa. Cada versículo que a gente lê dá para extrair uma ministração inteira. Meu Deus do céu. Mas bora lá, tentar dar uma resumida. A gente vê ali no capítulo 15, né, Davi falando ali sobre a presença do Senhor, sobre quem poderá, né, habitar no templo, quem poderá habitar no monte do Senhor. E, queridos, algo que veio ao meu coração é que essa possibilidade de nós habitarmos na presença do Senhor, ela não é comprada por nós. Ela já foi comprada lá na cruz, quando o véu foi rasgado, e nós temos livre acesso. Só que eu entendo que existe uma diferença entre nós entrarmos, sabe, uma visita e a habitação, né? E quando nós falamos de habitação, não vou me delongar nesse assunto, mas quando nós falamos de habitação, existe um padrão, sabe? Existe um modelo, e Davi vai ali descrevendo quem são aqueles que podem habitar na presença do Senhor. E, queridos, é muito importante que a gente entenda que o Senhor não nos chama para visitar a sua presença no sábado à noite, nas quartas e sextas de célula, embora seja bênção, a gente tem mesmo que se jogar na presença do Senhor nesses dias, mas a palavra diz sobre habitar, e o habitar ele fala sobre um cotidiano, sabe? Ele fala sobre todos os dias, você habita na sua casa. Então, embora você talvez trabalhe fora, precise passar um tempo longe ou alguma coisa assim, mas a sua habitação normalmente é a sua casa, onde você está todos os dias. E existe um modo de nós fazermos isso, né? Na presença do Senhor, quando fala ali no seu santuário, no seu templo, no seu monte, sabe? Então, que a gente busque realmente estarmos, não sei se seria essa palavra, mas qualificados, sabe? Não por nós mesmos, mas é o Espírito Santo, é o relacionamento, é o sangue de Jesus que nos possibilita isso, essa transformação. Amém? Queridos, e aí a gente vê ali então, seguindo, no capítulo 16, no verso 5, Davi fala ali, né, que o Senhor é a porção e a herança dele. Não, porção da herança. Queridos, algo que veio ao meu coração, lendo na versão NTLH, que fala sobre uma exclusividade, sabe? É algo exclusivo. Aí Davi fala, né, na NTLH, Tu és, Senhor Deus, és tudo o que tenho, e o meu futuro está em tuas mãos. Queridos, nós somos chamados para sermos povo exclusivo de Deus. Exclusivos de Deus. E aí a gente entra na questão do versículo passado, onde fala sobre a habitação. Normalmente, né, em uma situação normal, você não tem várias casas. Você habita em um só lugar, você pertence a um só lugar. E assim deve ser a nossa vida com Deus também. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos entender e fazer esse voto, sabe? Não sei se seria essa palavra, mas esse voto com o Senhor de exclusividade, porque Ele nos entregou tudo, sabe? Jesus entregou a sua própria vida para que nós tivéssemos esse acesso. Então, nós precisamos, da mesma forma, retribuir, sabe? Entregar tudo o que nós temos para Ele. Porque Ele é conosco, Ele é um Deus presente, a gente vai lendo isso no 16 e em toda a palavra, Ele é um Deus presente, um Deus que se interessa pela nossa vida, que se interessa pelos nossos dias, sabe? Tanto coisas grandiosas, os planos para o futuro e tantas coisas, quanto os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Ele é um Deus de coisas grandes, do macro, mas também é um Deus de detalhes, do micro. Coisas que somente nós sabemos, coisas que somente nós expomos no nosso tempo com Deus, sabe? E aí a gente avança um pouco ali pro versículo 17
E a gente vê mais uma vez sobre um padrão a ser seguido. Davi fala ali no capítulo 17, versículo 3: Tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Que glória a Deus, que essa seja assim verdadeiramente o nosso alvo. Sabe, poder fazer aquela oração: sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. E então a gente poder dizer: o Senhor tem me sondado, tem me conhecido e não encontrou em mim algum caminho mau. Cara, isso parece algo, não sei vocês, mas pra mim às vezes parece algo distante, sabe? Tipo, meu Deus, às vezes a gente tá numa semana ali que, nossa, tá tudo dando certo, e glória a Deus, que a gente tá aqui voando. E parece que também existem dias que, meu Deus do céu, como nós nos constrangemos com aquilo que pensamos, fazemos ou deixamos de fazer, sabe? Com os nossos desejos, com as falhas. Claro que isso não define quem nós somos. Sabemos que não, né? Aquilo que nos define é o que o Senhor diz sobre nós, o que o Senhor pensa sobre nós. Mas, queridos, como é importante que nós tenhamos isso como alvo. Sabe, que o Senhor não encontre em nós caminhos maus, que Ele não encontre em nós desejos maus. Essa tem que ser a nossa oração, para que nós sejamos purificados todos os dias, sabe, para que nós possamos realmente habitar. Essa é uma condição e é também a consequência, sabe, de habitar no Senhor. Meu Deus. Seguindo então, pra gente finalizar, no capítulo 18, galera, a gente vê Davi ali falando sobre como o Senhor é a rocha dele, é o refúgio, é a fortaleza, sobre como a confiança de Davi está no Senhor e o que isso tem resultado para ele. Sabe, Davi fala o tempo inteiro o quanto ele depende do Senhor, o quanto ele ama o Senhor, o quanto ele confia no Senhor. E logo depois ele já vem falando também que o Senhor tem o livrado dos inimigos, que o Senhor tem o resgatado, que, nossa, meu Deus do céu, quanta coisa ele fala. E muito legal que ele fala que no versículo 6, no meu desespero eu clamei ao Senhor e do seu templo do céu o Senhor ouviu a minha voz. Queridos, o Senhor se importa conosco e nós podemos e devemos confiar nele. E para finalizar, ele fala no versículo 50, Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e os seus descendentes para sempre. Queridos, nós fazemos parte daqueles a quem o Senhor tem mostrado o seu amor. E por isso nós devemos nos alegrar. Amém? Papai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, misericórdia, por tua bondade, Senhor. Te agradecemos, pois o Senhor é um Deus presente, em quem nós podemos confiar, em quem nós temos tido prazer, Senhor, em confiar, em depender, Papai. Sonda-nos, Senhor. Vê se há em nós algum desejo mau e nos purifica, Espírito Santo. Nos leva a este lugar, nos leva a este entendimento do que nós podemos e precisamos entregar a Ti, Senhor, para que sejamos aperfeiçoados em Ti e cada vez mais o nosso relacionamento contigo seja fortificado, Papai. Em nome de Jesus, faz-nos a Tua imagem e semelhança outra vez, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, galera.